Olá, pessoal, tudo bem? Ao infinito e além. Aqui estamos de novo com a prosa com Bertaglia. E desta vez nós vamos falar sobre vazamento de dados. E agora é um assunto bastante interessante. E antes de tudo, porém, eu gostaria de convidá-los a se inscrever no canal. O canal tem estado bastante interessante, trazendo prosas bastante relevantes, não só para o aspecto específico daquilo que fazemos, mas os conhecimentos colaterais também. E vamos lá, em tempos modernos, onde o uso de ferramentas tecnológicas vem crescendo de uma maneira aí vertiginosa, um pesadelo enorme tem afetado as pessoas e também as empresas de todos os portes, de todos os tamanhos, não são empresas médias ou pequenas, empresas grandes também estão sendo afetadas, que é o famoso vazamento de dados. As violações que afetam centenas de milhões, ou mesmo até bilhões de pessoas, têm sido muito comum. Segundo um dado, de acordo aí com a CSO, que é uma revista especializada no segmento de segurança, olha bem o número que eu vou falar agora, cerca de 3 bilhões e meio de pessoas viram seus dados pessoais sendo afetados, roubados nas duas maiores violações deste século. Este número corresponde a quase a metade da população mundial. E nesta lista, vejam bem, nessa lista encontram-se grandes empresas como LinkedIn, eBay, Adobe, Yahoo, Facebook, entre outros. E aqui no Brasil também nós tivemos algumas empresas sendo afetadas e nos últimos tempos aí nós tivemos um grande vazamento de dados que afetou cerca de 200 milhões. Mas o que fazer? Bem, eu vou conversar com uma pessoa que é especialista nesse assunto, um grande amigo meu, tenho profunda admiração pelo conhecimento que ele tem nessa área, que é o Ed Wilson Menezes. Oi, Ed, que bacana, meu amigo, fantástico tê-lo aqui na nossa prosa com Bertaglia, essa prosa aqui que tem trazido alguns temas extremamente interessantes para papear, para prosear com as pessoas aqui, Ed. Ed, meu amigo, seja bem-vindo. Oi, Bertaglia, prazer é o meu estar participando aqui contigo, você que sempre foi ali uma referência para mim, né? Desde os tempos que a gente trabalhou junto lá na HP, nos projetos de consultoria que a gente fazia ali para os bancos, né, para as empresas de cartão de crédito. Então, esse assunto que a gente está trazendo aqui hoje, né, é uma coisa que eu venho trabalhando aí ao longo da minha vida. Edi, deixa eu explorar esse assunto contigo. É bem Uhum. informal, é uma prosa que nós estamos fazendo aqui, e as pessoas que nos acompanham aqui, logicamente, muitas delas devem ter sofrido algum tipo de vazamento, ou um e-mail, né, que o pessoal rouba e manda em seu nome, ou coisa desse tipo, até coisas piores, como clonar um cartão de crédito, fazer transferências para boletos em outros nomes ou coisa desse tipo. Mas o que é um vazamento de dados, Ed? Bertaglia, basicamente é o seguinte, o vazamento de dados é quando alguém se apropria de informações suas sem que haja sua permissão, né? Muitas vezes a gente pode até comentar o seguinte, olha, isso acontece somente, né, de forma eletrônica, quando eu estou acontecendo ali, mas não necessariamente, né? Muitas vezes a gente até costumava a dizer, quando você viajava ali pelos aeroportos, sempre tinha aquele pessoal, né, que vinha e entregava as revistinhas ali, e eles sempre começavam a dizer, né, puxa, vem aqui, preencha essa fichinha aqui para mim, para começar a colocar ali, né? E aí você preenchia um determinado formulário, fazia uma série de coisas, né? A minha pergunta é a seguinte, tá, depois que ele pegava aquele formulário, né, e começava a digitar as informações, onde ia parar aquele formulário? Como que essa informação ia ser descartada, né? Então, aquela informação que estava naquele formulário, se você, de repente, jogar no lixo e não tiver isso de forma
um tratamento adequado, você pode ter um vazamento de dados por ali, né? Um dos maiores hackers, né, que é conhecido na história, que é o Kevin Mitnick, né, ele sempre fez ali, sempre foi caçado pelo FBI, escreveu uma série de livros a respeito disso, e ele dizia que a melhor forma de você conseguir uma informação de uma pessoa, né, você não precisa invadir sistema, não precisa fazer nada, basta você perguntar. Né? Então, as pessoas, como elas são muito solícitas em conversar, fazer uma série de coisas, num bate-papo, numa prosa, né, a gente pode pegar informações e fazer com as informações sejam vazadas para aquilo que eu quero fazer. Né? Então, essa técnica, né, é conhecida como engenharia social. Né? Então, vamos imaginar, digamos que você queira saber quais são os projetos ou que uma empresa normalmente está executando, ou qual a estratégia que uma empresa está fazendo, muitas vezes, né, e aí pode ser, é uma técnica que alguns vendedores usam, é o seguinte, tenta ficar amigo da secretária de um determinado executivo, começa a levar para ela um bombom, uma caixa de bombom, algum agrado, algum presentinho. Então, você vai criando essa confiança, né, com a pessoa, né, e ela vai ficando amiga, você vai criando algumas coisas, e de repente você começa a perguntar determinadas coisas, e a pessoa vai falando para você. Então, esse tipo de informação, né, já é ali, né, assim, esse tipo de conduta já é um vazamento de dados, já é um vazamento de informação, né? É que muitas vezes a gente só só detém, né, no que a mídia começa a colocar, né, toda essa parte, né, de vazamento, né, de grandes volumes de dados, grandes bancos de dados, né? Essa parte, né, de vazamento de dados já ela acontece há muito tempo, né? Desde o que assim o homem tem relações, você consegue fazer, né, esse vazamento de dados. Que legal, Ed, muito bem explicado aí e muito bem colocado. Ed, eu tenho uma curiosidade, às vezes, Uhum. principalmente nós que, vamos usar aqui a expressão, a gente é do bem, né? Ou Sim. seja, por mais que alguém passe um dado, um número de celular ou coisa desse tipo, eu não me vejo fazendo mau uso daquilo, Uhum. pelo menos não intencionalmente, eu não faria isso. Né? Uhum. E o que buscam, na verdade, os hackers? O que eles estão buscando? A gente até faz uma ideia, mas eu gostaria de ouvir de você. Não, basicamente, Bertaglia, é para você ter um ganho comercial com isso, né? Então, você ter algum tipo de ganho. Qual o valor que vai ter uma informação para um determinado hacker? Muitas vezes, né, o que ele quer fazer é ter uma vantagem financeira. Por que eu vou querer saber, por exemplo, ali do endereço do Ed, do telefone do Ed, do CPF do Ed ou do Bertaglia, né? Com essas informações, eu posso me cadastrar, né, em algum lugar, tirar documentos falsos, né, em seu nome e, de repente, fazer um empréstimo. Então, eu acho que essa é a principal questão que pode existir relacionado a isso, né? Então, você tem um ganho financeiro. Ou então, né, uma das coisas que a gente percebe também, e isso acontece muito na questão das indústrias, você tem a parte de espionagem industrial, né? Imagina que você ali, eu quero saber o que meu concorrente está fazendo, qual a estratégia que ele tem, o que ele está fazendo, né? Então eu posso, né, contratar um grupo, né, assim, contratar um grupo de hackers, né, para que invada a empresa dele e consiga pegar quais são ali as questões, né, relacionadas ao que ele está pretendendo, que produto ele vai colocar. Então imagina que uma empresa está desenvolvendo ali milhões e milhões de dólares num novo produto, eu consiga roubar essa informação e lança um produto muito parecido um pouco antes. Então, existe muito desse tipo de coisa. Então, a gente tem aqui vários exemplos referentes a isso, não é? Então, um exemplo que aconteceu aqui muito no Brasil, na indústria automobilística, né? Se você pegar ali o Ford Ka, né? E de repente ali o Honda Celta, né? Você vê que os carros eles eram muito parecidos, né? Ali tem gente que diz, né, que houve ali um vazamento de informação, né, com a parte de projeto, para que as empresas ficassem ali e levantassem produtos muito próximos. E existe muita dessas coisas, né? E existe também o que a gente fala ali de
interesse, né, de governo, né? Uma das coisas que tem ali, que a gente descobriu, né, e é uma das coisas que podem acontecer, não é ali exatamente um vazamento de dados, mas é uma forma de você invadir uns sistemas e, de repente, começar a parar, né? Um dos casos que existem foi o governo americano, né, que lançou ali, criou um malware, né, para tentar invadir os sistemas, né, lá do Irã, que faziam toda a parte de controle de refinamento, né, e a questão ali toda de urânio, toda essa parte social. Então, eles começaram a colocar um malware para controlar ali os ventiladores que controlavam o resfriamento das questões. Então, eles conseguiam invadir, né, esses sistemas para fazer isso. Então, você pode ter tanto vazamento de informação com aquilo que você quer buscar, ou você pode introduzir ali um determinado malware e você controlar determinados sistemas. Então, são coisas que vão acontecendo nesse sentido, e você pode ter ali vários fatores que vão levar um hacker, um governo ou alguma empresa a participar e ter um ganho financeiro ou um ganho político em função disso. Interessante isso tudo. Na realidade, é o que você falou, né? Ou seja, primordialmente o ganho financeiro, depois tem o ganho político, né? Existe aquele hacker que faz isso só por diversão? Sim, né? Você pode imaginar o seguinte, né? Que ali a gente tem muita questão de script kids, né? Existem empresas que têm ali uma série de pesquisadores, né? Que ficam tentando, eles são pagos para tentar descobrir vulnerabilidades que existem em uma série de programas, né? O maior celeiro também de pensadores e que vão pegar isso são as universidades, né? Então, imagina ali um monte de estudante com bastante tempo vago que está começando a descobrir uma série de coisas, né? Ele vai pegar boa parte do tempo dele e tentar invadir uma série de questões. E, a partir daí, ele pode levar isso para o lado do bem ou para o lado do mal, né? Então, uma coisa que a gente sempre coloca, e na maioria ali das consultorias que eu faço, eu converso com os clientes, não existe segurança 100%, né? Tudo aquilo onde o homem coloca a mão vai ter falha, vai ter vulnerabilidade, né? É só questão de tempo, né, para você descobrir e ali o quanto você vai dedicar de esforço e de investimento para descobrir a vulnerabilidade, né? Então, é inerente, né, à nossa condição humana de colocar falha. Então, tudo tem falha, né? É questão de quanto tempo você vai levar para descobrir isso. Esse é um excelente ponto, Ed. Eu fico aqui matutando, né? Conforme você vai falando as suas coisas, às vezes dá até um arrepio, né? Essa vulnerabilidade que nós temos, né? Tanto do ponto de vista empresarial como do ponto de vista individual. E eu entendo que existem muitos recursos realmente de segurança, né? Que são tanto em termos de software como em termos de conscientização de pessoas que podem auxiliar, talvez não evitar, mas a reduzir isso, né? Todas as empresas, é uma pergunta que eu tenho às vezes comigo, todas as empresas estão expostas a essa condição de vulnerabilidade, ou Ed? Sim, e não importa o tamanho da empresa, ela pode ser uma empresa pequenininha até ser uma grande multinacional, está todo mundo exposto a determinadas vulnerabilidades. Vamos imaginar o seguinte, né? A gente teve na mídia a semana passada a questão toda aí do Facebook, com um vazamento de mais de 500 mil ali de pessoas afetadas, né, com uma série de informações, né? Então, você tem pessoas que utilizam essa plataforma, né, ali a mídia social, e tiveram os dados delas vazados. Mas quando uma pessoa invade esse tipo de sistema, o que ela está procurando ali, né? O que um hacker está procurando, né? Como a gente já disse antes, ele está procurando ter algum tipo de vantagem financeira. Então, eu posso pegar um determinado tipo de dado e fazer um empréstimo, ou simplesmente algumas pessoas usam isso como brincadeira, né? Eu, de repente, entro na conta dessa pessoa, troco a senha e simplesmente tenho ali a questão de tentar identificar que ela não possa utilizar mais.
E aí, né, assim, a imaginação é o limite, né, com aquilo que você possa fazer, né? Vai ali desde o ganho financeiro, ou como tem muita gente ali que quer saber simplesmente o que a pessoa faz, começar difamar as pessoas, né? Então a gente tem muito essa questão de haters, a questão de pessoas que estão sendo seguidas, de repente você pode espalhar muito a questão de fake news, né? Então tem muito esse tipo de questão. Então a gente vive também um momento agora de muito ativismo político, né? E quando você consegue tomar conta de um perfil de uma pessoa, você pode propagar questões ali que não são exatamente o que ela pensa ou com causas que ela não pensa. Então, tem muito essa questão, né, do que você vai fazer. Então, é um assunto muito importante, né, para que a gente tenha ali consciência, né, que as pessoas tenham consciência. Olha aí que situação, Ed. E você, inclusive, mencionou aí, né, de o que vai fazer, né? Ou seja, que nós estamos falando, as pessoas estão nos ouvindo aqui, ficando preocupadas, né, seguramente, e a pergunta que vem na sequência, pelo menos pelo meu lado aqui nessa nossa prosa, que está muito gostosa, o que que a gente faz depois, né, Ed? Mas vamos fazer o seguinte, Uhum. está muito legal, nós estamos terminando o primeiro bloco aqui, e nós vamos dar um salto para o segundo bloco. Pode ser, Ed? Vamos lá. Oi, Ed, que bacana, meu amigo. Eu estou perdendo da conta aqui. Essa conversa está muito legal, está muito bacana. Seguramente é muito orientativa para as pessoas que Uhum. acompanham aqui a prosa com Bertaglia. E as pessoas, seguramente, Ed, elas estão se perguntando, assim como eu aqui, né, enquanto proseio contigo, tá bom, tem todos esses problemas, mas, meu Deus do céu, o que que eu faço, né? Como é que Uhum. como me precaver dessa situação? Qual que é a sua sugestão, Ed? A primeira coisa, Bertaglia, tem que partir da própria consciência das pessoas, né? Quer ver um erro muito comum que todo mundo comete, né? Vou te fazer aqui uma pergunta. Você tem aí conta em uma série de sites, não tem? Tenho. Tá. Você, por acaso, reutiliza a sua senha em alguns desses sites? Não, eu já aprendi isso, então eu mudo, as senhas não são repetidas. Né? Porque, por exemplo, um erro muito comum que as pessoas cometem é o seguinte: puxa, eu tenho aqui conta em vários sites. Aí Uhum. você vai ver a senha, ela utiliza a mesma senha para todos os sites. Você fala assim, puxa, a senha é uma coisa chata, né? Difícil de você decorar. Então, se eu tenho uma determinada senha, eu vou começar a repetir, começo a repetir essa mesma senha em todos os sites. Se um determinado site ele foi invadido e ele comprometeu a tua senha, né? Todos os outros sites que porventura você tenha acesso vão estar comprometidos também, né? Então essa começa a partir daí, né? Então, se você tem ali determinado uma determinada senha, tenta fazer ela o mais complexa possível e tenta, né, colocar senhas diferentes em todos os sites, né? A gente está percebendo que a tecnologia está evoluindo, né, para que você não precisa mais utilizar senha, né? Então você começa a ter fatores biométricos, né, para que você não tenha que decorar as senhas. Senha é uma coisa muito chata, né? É uma coisa que você tem que lembrar, você tem que É, fazer referência com alguma coisa, né? A gente começava com senhas ali de 6 caracteres, subiu para 8, hoje em dia 8 já não é mais suficiente, então você tem que ter ali um número de senhas bem, assim, com o maior número de caracteres possível, vai te trazer um valor, né, ali para você quebrar um pouco maior, né? Então, dentro da computação que a gente tem hoje, um número ali adequado, né? Cada caractere que você vai colocando, né, ele vai aumentando o tempo que você tem para quebrar, né? Isso dentro da computação que a gente conhece, né? Aí o advento dos computadores quânticos, né, as senhas que a gente vai ter ali começam a ser muito mais fracas, né? A gente começa a quebrar toda essa parte de criptografia. Então, primeira dica que eu dou, ó, utilize lá um gerenciador de senhas, né? Então, tem uma série de gerenciadores de senhas aí que podem ajudar isso. Tenta colocar ali as senhas mais complexas possíveis, deixa esse gerenciador de senhas, né, gerar senha para vocês e começa a utilizar senhas ali de 12, 16, 20 caracteres, né, para ficar muito difícil você repetir ali as senhas e utiliza uma senha para cada site.
Para aqueles sites que oferecem ali a possibilidade de você utilizar ali duplo fator de autenticação, utiliza duplo fator de autenticação, né? Porque senão alguém para tentar invadir, mesmo que ele pegue a sua senha, ele deveria estar clonando ali o teu celular ou alguma coisa para tentar conseguir. Então, essas são algumas das coisas que, né, podem dificultar um ataque hacker. Eu não estou dizendo aqui que ele pode eliminar, mas que ele vai dificultar bastante, né? O que a gente normalmente percebe é que um fraudador, né, um bandido, um ladrão, ele sempre quer ir pelo lado mais fácil, pelo lado mais ali devagar para ele, né? Ele é muito preguiçoso. Se você começa a colocar ali obstáculos, né, ele não vai querer perder tempo ali, né, está dando muito trabalho para ele, né, a gente normalmente compara o seguinte, se você tem ali, né, um carro, né, 2 carros na rua, um que tem uma trava, um que tem um alarme e um que não tem nada, qual que o ladrão vai primeiro? Né? Ele vai primeiro naquele que não dá trabalho para ele. Então, essas são algumas das coisas que a gente tem que fazer para tentar, né, ali evitar, né, o que um bandido, um fraudador ou uma quadrilha tente pegar os seus dados, né? Essa é a primeira coisa, né? Depois, né, uma coisa que a gente normalmente não faz muito é de tempos em tempos trocar essas senhas, né? Se você tem uma senha ali, né, um duplo fator de autenticação e você não altera isso com o tempo, né? Você vai estar dando tempo ali para alguém tentar ir descobrindo, né, aquela senha, como você tem ali um ataque de força bruta, né, para tentar fazer a adivinhação daquilo que você tem. Então, de tempos em tempos você ir trocando as senhas, né? Então, isso eu conheço muita gente que abriu ali uma conta no banco, tem conta há 30 anos e nunca alterou a senha, né? Então, imagina se você tem ali um poder computacional e tentar ficar descobrindo essa senha, né? Então, é fácil conseguir fazer isso, né? Eu tenho aqui uma curiosidade. Quando você fala em duplo fator de autenticação, o que é esse duplo fator de autenticação? Quando você tem ali duas formas de fazer a senha. Então, você tem a senha, né? E você tem algum outro fator. Então, imagina que você tem Manda lá para o celular, é isso? manda, por exemplo, SMS para o celular, ou você tem um Tá. aplicativozinho ali que tem, ou de repente você utiliza a sua impressão digital. Então, você precisa saber alguma coisa e ter outra, né? Se você não tiver a combinação dessas duas coisas, você não tem autenticação dentro do site, né? Então, hoje a maioria dos sites permitem isso. Então, você entra com a sua senha e, de repente, ele te envia um e-mail, te envia um SMS, ou você tem um aplicativozinho que vai gerando ali uma senha randômica para você, que expira a cada 60 segundos, por exemplo. Então, são esses componentes, né, que você vai agregando, né, aos sites a informação que você tem para ter aquela questão. Então, imagina que alguns bancos fizeram também lá um tempo atrás. Eu ia fazer uma determinada transação, aí você tinha um chaveirinho, um tokenzinho, que ficava gerando ali uns números aleatórios para você autenticar aquela transação. Então, é mais ou menos isso. Então, é algo que você sabe, por exemplo, a senha do seu cartão, mas aquela senha aleatória que é gerada ali de tempos em tempos. Né? Então, isso Bacana. é o que a gente chama de duplo fator de autenticação. Bacana. E aí você falou outra coisa, você falou que de tempos em tempos trocar a senha, independentemente de se é de banco, ou se de rede social. Tá? Sim. E qual é essa periodicidade? Tem um período ou não? Depende muito ali de quão grave ou de quanto você queira proteger aquela informação. Né? Então, por exemplo, tem determinadas políticas de empresas que pedem que você troque a cada 30 dias, né? Tem empresas que pedem que você troque a cada ano, né? Hoje é normal, né, você trocar a cada 90 dias, né, que seria um período ali adequado para você trocar. E por que a gente fala desse período, né? Vai depender muito ali do tamanho, né, o número de caracteres que você tem relativo ali à senha, né, e a complexidade que você vai colocar dentro desses caracteres. Por exemplo, se você usa maiúscula, minúscula, caracteres especiais. Por que disso? Imagina que você tem ali
uma senha, existem programas que ficam tentando adivinhar a tua senha, e à medida que eles vão fazendo essa comparação, você consegue quebrar esse elemento, né? Aí tem uma série de técnicas aqui. Imagina que alguém rouba ali o teu banco de senhas e não sabe exatamente qual é a senha, né? Então, às vezes, a gente vê no filme o pessoal colocando ali, tenho senha de 4 dígitos, 5 dígitos, coloca ali uma maquininha que fica gerando, né, ali números aleatórios até descobrir qual é a tua senha. Então, existem programas que fazem isso. Então, se um hacker quiser invadir a tua conta, e se você utilizar uma senha não tão complexa e com um número de caracteres ali mais curtos, né, o esforço que ele vai colocar para tentar adivinhar essa senha é menor. Então, conforme você vai aumentando e colocando, você aumenta a complexidade, e aí tem o tempo para ele descobrir, vai aumentando exponencialmente. Tá, bacana, muito legal. Obrigado, Eli. Ô, Eli, eu queria agora entrar numa Uhum, seara usando aí a sua experiência e todo o conhecimento que você tem já de longo prazo, né? uhum, Algumas dicas, porque existem aquele contexto, muitas vezes, de projetos em que o pessoal entra e tal, mas a área de segurança ou o expert de segurança nem sempre participa. Diferentemente de você, que aí está numa empresa grande e obrigatoriamente faz parte de uhum. todo esse processo para proteger as empresas. Como é que você enxerga? Que dicas você daria, né, tanto para a empresa como para indivíduos? Bertaglia, o que a gente percebe muitas vezes, né, é que o pessoal de segurança normalmente é chamado por último, né? Então, muitas vezes, quando você tem ali um determinado projeto, o pessoal começa a apresentar, né, as funcionalidades, o que ele tem que ter, o que ele tem que fazer e tal, desenvolve todo o projeto, quando chega lá no último, vai colocar no ar e fala assim, putz, esqueci de falar com o pessoal de segurança. Então vamos falar aqui para pegar aqui a aprovação deles e colocar. Mas quando você já fez tudo isso, né, você não teve a chance, né, de colocar todos os requisitos e todos os elementos de segurança antes. Então, aquilo que a gente estava falando, puxa, vai ter autenticação de um usuário, né? Então ele vai ter lá o usuário e senha. Muitas vezes o pessoal já coloca isso. Mas qual o tamanho da senha? De quanto em quanto tempo eu vou pedir para que meu usuário troque a senha? E eu preciso colocar um duplo fator de autenticação ou não? Então são elementos que, quando você está projetando ali o produto, você já teria que colocar, né, ali. Uma outra coisa que a gente não comentou aqui, eu acho importante dizer também, é a questão toda de conformidade e compliance com as leis e os requisitos regulatórios. Então, eu trabalho muito com o mercado financeiro. Então, o mercado financeiro, ele tem muita regulamentação que você precisa atender. Se você, por exemplo, e aí eu vi aqui uma prosa que você teve recentemente aqui com o Elcio Taralo, amigo nosso, né, falando sobre ali o desenvolvimento ágil, né? Então, tem todas as técnicas ágeis. Então, a gente percebe que o pessoal quer desenvolver e ter ali, né, os MVPs o mais rápido possível. Se você não trouxer esse pensamento de segurança para os desenvolvedores, né, vai custar muito mais caro, né? Ali o desenvolvedor ele tem que pensar, puxa, vou desenvolver alguma coisa aqui. Quais são os requisitos de segurança que eu tenho que colocar nesse produto, né? Se ele não pensar isso no momento que ele estiver desenvolvendo e eu tiver que corrigir lá atrás, vai custar muito mais caro eu corrigir todos esses programas, né? Então é uma coisa que a gente está chamando aqui Shift Security Left, né? Então eu trago, né, toda a parte de segurança para mais próximo do desenvolvedor. E aí o desenvolvedor começa já a colocar esses requisitos. Então, puxa, será que eu estou me preocupando aqui com as questões da LGPD? Né? Então, a LGPD é uma lei que foi colocada agora, as sanções começam a entrar em vigor agora em agosto desse ano, mas você está desenvolvendo todos os processos ali, poxa, quais são os dados? Como que eu vou proteger os dados desse meu usuário que está colocando informação aqui? Será que eu estou armazenando de forma correta? Né? Será que eu estou colocando o nível de criptografia de forma correta? Onde é que eu vou armazenar isso? Se eu estou armazenando num provedor de nuvem, ele está coerente com o que as regulamentações colocam, né? Eu estou armazenando isso no Brasil? Então estou atendendo as leis brasileiras. Não, eu estou armazenando isso na Europa. Existe acordo de cooperação entre os governos para que, se houver um vazamento de dados lá na Europa, eu consiga fazer uma investigação. Então, tem todos esses elementos que precisam ser
pensados no momento que a gente está fazendo o design do produto, né? E se você colocar a segurança ali nesse momento, né, fica muito mais barato e você pode fazer os ajustes ali necessários para as empresas, né? Ali no momento adequado e fazer as correções que são necessárias ali quando é muito mais barato, né, você fazer as correções. Ó, que bacana. E eu fico pensando aqui, Ed, até se você puder complementar, eu penso nas Claro. startups, né? Ou seja, as startups Sim. que geram ideias, é a inteligência toda que estão ali, e num primeiro momento, não sei aqui, entre os meus botões, se existe essa preocupação com a segurança. Não, muitas vezes não, né? Então você pega ali, porque normalmente a startup ela tem que se manter, né? Então como é que eu vou sobreviver? Então eu tenho que pegar, colocar todo o meu produto para rodar e muitas vezes você não pensa, né, nos aspectos de segurança e de repente você para diminuir custo você leva todos esses elementos para um provedor de cloud qualquer. Então, seria interessante, mesmo para as startups, o seguinte, puxa, vê como é provedor de cloud, quais são os elementos de segurança que ele está colocando ali, né, já embutidos e que já são padrão, né, para colocar ali. Puxa, muitas vezes esses provedores de cloud já têm ali toda uma questão de criptografia pronta, já tem ali toda uma questão de autenticação pronta, né, toda a parte de gestão de usuários, isso já está pronto. Começa a tomar proveito desses elementos de segurança que já estão prontos e começa a colocar essa parte de requisitos. Então, quando o pessoal está desenvolvendo ali o requisito, é importante, né, perguntar ali para o provedor de cloud quais são os elementos ali nativos que eu já tenho relacionado à proteção de dados, à proteção de segurança. E muitos deles já estão lá embutidos e você não vai pagar mais nada a mais por isso, né? Uma São os elementos dica, importantes. dica fantástica, Ed, dica fantástica. Eu tenho trabalhado muito com iniciativas de startups, né? Inclusive ofertando mentorias. Né? Uhum. Essa seguramente vai ser uma dica que eu vou passar para eles. Ed, meu amigo, por incrível que Uhum. pareça, nós estamos aqui encerrando a nossa prosa. Passou muito rápida. Passou Gratidão mesmo. enorme para você. Uhum. Não, como eu disse, né, Bertaglia, a gente que tem ali um monte de assim assuntos que a gente gosta em comum, como Star Wars, por exemplo, eu ficaria aqui horas e horas conversando contigo aqui de segurança de Star Wars, né? Então estou aqui do lado, né, do lado da força, do lado do bem, né? Então sempre lutando aí contra o lado negro da força. Então tem ali algumas coisas que são importantes e assim foi um prazer enorme estar batendo aqui um papo contigo, pegando muito dos teus conhecimentos, né? Muito daquilo que você propaga, né? Então eu poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho e conseguir ajudar outras pessoas também a vir, né, para o lado bom da força, é o que a gente está por aí. Legal, Ed, muito bacana. Meu amigo, um abraço virtual para você, Um né? abração, Muito Bertaglia, bacana. E muito obrigado. aproveitando aí que você falou de Star Wars, né? Que a força esteja contigo, né? Uhum. Eu acho que isso é Conosco, extremamente importante. Ao infinito e além, meu amigo, a o que nós infinito além. fazemos em vida ecoa Uhum. pela eternidade. É isso aí. Um abração. Muitíssimo obrigado, Bertaglia. Super, super, super abraço, né? E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sempre bem-vindo para Prosear. Um abração. Abração. Tchau, tchau. Tchau.